Eu queria ser a minha fisioterapeuta. Como eu e a Bianca, a gente conversa muito, eu queria engravidar novamente para ter a honra de viver todo esse momento que hoje tenho de conhecimento, que tenho de técnicas. Eu queria ter o apoio que eu dou para as minhas pacientes, eu queria receber esse apoio. Então, hoje sim, eu sou a fisioterapeuta que eu queria ter para mim mesma. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola Materna, esse espaço que eu trago fisioterapeutas que já são pós-graduadas em fisioterapia obstétrica aqui junto conosco na Escola Materna. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui uma das nossas alunas mais antigas, mais assíduas, com mais resultado aqui dentro da Escola Materna, que é a Tatiane Freire. Tati, que é lá do Goiás, e hoje ela, com muita gentileza, vai dividir com vocês a inspiradora trajetória delas, vai dividir as dicas, os conselhos, e através da história dela vocês vão conseguir sair daqui com muitos insights e com muita vontade de trabalhar. Eu quero que vocês já saiam já sabendo disso, né? Então, Tati, pode se apresentar para o pessoal e também já começa a contar para a gente como é que é essa trajetória até a saúde da mulher. Como que você parou nesse universo, tanto de da mulher como do atendimento das grávidas? Conta pra gente aí essa história. Então, eu sou a Tatiane Freire, sou a fisioterapeuta obstétrica que eu queria ter lá atrás na minha gestação. Eu formei na Universidade Paulista, né, na Unip, aqui em Goiânia, onde que, quando eu saí da faculdade, eu fui direto para ortopedia, né? Que é a porta que abre para todo mundo após sair da faculdade. E lá, atuando, eu tive a honra de conhecer um pouco sobre a obstetria, porque tinha uma fisioterapeuta pélvica que trabalhava lá. E aí eu já fiquei feliz. Fui agraciada, né, na minha gestação e engravidei do Carlos Alexandre, que veio de artéria umbilical única. Foi um baque para mim, né? E eu decidi que eu queria ser tudo que eu pudesse ser para essa gestação, porque o médico falou que podia não chegar até o final e que se eu não quisesse continuar, estava tudo bem, porque ele não sabia se eu ia até o final. E eu, não, vamos até o final. Deus me deu, Deus não me toma. Eu sempre tive esse dilema comigo. E aí eu fui estudar obstetria. O primeiro curso que eu fiz foi neonatal, na UTI, porque eu já tinha consciência que o meu filho precisaria de uma UTI. Depois eu fiz fisioterapia obstétrica, que foi uma formação. Aí eu fiz, gostei muito, e aí eu fui entrando nesse mundo, né? Eu falei assim, comecei a atender pós-parto. Todo mundo que quer obstetria começa a fazer o quê? Pós-parto, tape, o tão famoso tape depois do parto. E aí eu achei pouco, eu pensei, eu quero mais. Um belo dia, mexendo no meu Instagram, assim, à toa, veio uma loira gaúcha, toda gata, que chamou minha atenção. A Betina apresentou e tudo, e eu cliquei, falei assim, vou comprar esse curso aqui, né? Essa informação, quero conhecer um pouco mais sobre esse assunto, porque já me chamava a atenção. E eu conheci, estudei, procurei, não comprei de cara, fui ver toda a vida da Betina primeiro, né, para me conhecer. E me identifiquei. E o que mais me chamou a atenção foi porque eu queria ser uma fisioterapeuta leve, igual a Betina. Eu não queria ser aquela que era engessada, que era tudo certo, que o Facebook, o Instagram não podia ter nenhum vacilo, que eu não podia ser amiga dos meus pacientes, porque a Betina me mostrou esse mundo. Ela me mostrou que eu posso sim ser amiga dos meus pacientes, em até certos pontos. Ela me mostrou que ela não é minha rival, que ela não está com uma briga de mercado, e sim com uma parceria, e uma vela nunca apaga a outra. É a primeira mensagem que eu escutei da Betina e que foi que marcou. Uma vela nunca apaga a outra, e que a gente ia andar sempre juntas. E foi isso que me marcou muito. E aí eu fiz a pós, aprendi cada vez mais e resolvi também entrar no mundo da saúde pélvica feminina. Por quê? Porque todas as minhas gestantes após o parto vinha querer tratar de ástria ou uma continência urinária. Eu falei assim, mas não é possível. Aí eu disse, então uma coisa liga a outra, e eu resolvi juntar as duas. E aí eu fui para congressos, para formações, e estou nessa caminhada mesmo. Tati, então, pelo que eu entendi, o que te trouxe até o mundo da obstetrícia foi realmente a tua gestação do primeiro filho. O Carlos é o primeiro? Isso, do Carlos Alexandre, foi através dele. Foi o que me chamou a atenção em querer entender o mundo da gestante, como que seria essa gestação com risco, né? Porque a minha gestação tinha que ser
tudo muito bem calculada, eu não podia ganhar peso excessivo porque eu tenho uma limitação, né? Eu sofri um acidente com 16 anos, e aí eu fiquei com artrose de quadril, de joelho, então eu tenho algumas limitações. E com essa gestação, eu tinha que ter mais cuidado para não ganhar excessivo de peso. Uma coisa que, lembrando do meu acidente, que lembrou, foi que a primeira coisa que me falaram é: você não pode ter parto normal. Hoje eu queria voltar lá atrás, porque o meu filho não era impedido de ter um parto normal. Eu queria ter tido a chance de ter gestado, de ter entrado em trabalho de parto. O meu primeiro filho, eu não entrei em trabalho de parto, porque eles me botaram muito medo. Não pode isso, não pode aquilo. Então, eu tive muitas barreiras que, com 39 semanas em ponto, fiz 39 semanas ganhando o Carlos, porque o médico falou que não podia passar disso. Né? Então, quantos anos já tem o Carlos? O Carlos vai fazer 8 anos agora em junho. Olha, que legal. Então, a gente está falando de uma profissional que já está aí um tempo respirando esse universo de saúde da mulher, respirando essa atmosfera, assim, que eu acredito que a saúde da mulher, ela, além da gente ter, assim, a fisioterapia tem muitos benefícios, que são benefícios visíveis, assim, é muito rápido, né, o que a gente consegue fazer com a grávida. Por exemplo, eu sei que você atende também saúde da mulher, é um tratamento de incontinência urinária, a gente tem um resultado com as nossas mãos, visível ali em 8, 12 semanas, a paciente já tem uma transformação ali com a gente, né? Diferente de outras áreas que muitas vezes você só trata o sintoma, você só trata um conforto para o paciente. E eu queria saber de você, Tati, como que foi essa transição, assim? Porque nesses 8 anos, pelo que eu te conheço, não foi assim, conheci a Betina e já vou sair atendendo os pacientes e minha vida é só isso, né? Eu sei que você também tem uma outra clínica. Como que foi essa transição, principalmente da ortopedia para vir parar na saúde da mulher? Como que foi esse caminho em termos de tempo, de ir aos poucos investir nessa área? Então, aí eu estudei isso tudo, tive o Carlos, graças a Deus, meu filho não precisou nem de uma intervenção, e eu continuei na ortopedia até a época do Covid, né? E quando veio o Covid, após 2 anos, eu engravidei novamente, que é a gestação da Clarinha. E aí eu já tinha na minha cabeça: vai ser parto normal, vai ser tudo do jeito que eu sonhei. E quando eu fiz 4 meses, veio a pandemia, isolamento total, nada podia, e veio meu outro baque, né? Não ia ter parto normal. Porque devido à pandemia, devido a um monte de coisa, você não achava profissional para te acompanhar, né? E aí eu já tive um bloqueio de cara, que eu pensei: não é possível. E aí eu esperei 40 semanas e 5 dias, que foi o que o meu médico me esperou. Aí eu engravidei de gêmeos, perdi um dos bebês, então eu tive um meio luto um luto, né? Apesar que o pessoal relata que não é luto, porque eu perdi com 4, 5 semanas, eles não consideram, eles falam que é o organismo expulsando, mas para nós, mãe, é um luto, é uma perca, a gente precisa de toda adaptação para aceitar essa perca. Só que eu me alimentei na Clarinha, porque daí eles sempre já te dão um banho de água fria. Não, pode ser que o segundo feto também não evolua, né? Não vá para frente. E aí eu já tinha um pouco mais de conhecimento, já sabia o que eu não podia. Eu pedi demissão da ortopedia. Na perca desse bebê, eu já sabia que eu não por medo mesmo, não queria mais continuar lá na linha de frente e tudo. E eu saí e montei um Pilates. Comecei com 40 metros quadrados, fui para o Pilates, acabei minha gestação, fiquei 1 mês de resguarda, e eu trazia a Clarinha para o Pilates comigo e tudo, porque a gente tinha que começar do zero de novo, né? Então, eu não tive o luxo de esperar esse tempo. Então, comecei a voltar com 1 mês de pós-parto no Pilates e eu fui indo. E aí que eu fui me aprofundando mais ainda, porque daí eu queria saber por que eu não podia esperar, qual que eram os riscos, né, da Clarinha que ela podia ter. Graças a Deus não teve nada, a gente acompanhou e seguiu o barco. Fiz a pós da Betina, e aí nessa transição eu fui me desapegando, eu já não atendia mais ninguém da ortopedia, aí eu já vim montando equipe, hoje eu tenho a clínica tem ortopedia, tem neuro, tem pilates, tem tudo, e eu foquei na saúde pélvico-obstétrica.
Hoje eu ainda atendo Pilates 2 vezes na semana, mas por falta de equipe mesmo. A minha fisioterapeuta me deixou porque engravidou e ela teve que sair por causa do bebê dela, e eu ainda não arrumei uma substituta. Mas o meu objetivo é ficar só na fisioterapia pélvico-obstétrica. Hoje eu já atendo na minha clínica e eu subloquei um outro consultório em Goiânia, né, que eu sou de Aparecida de Goiânia, e lá eu atendo 1 vez por semana também gestante. Que legal. Uma coisa assim que me veio enquanto você falava, e eu não sei se você compactua, mas eu imagino que sim, que é aquela coisa assim, você não é qualquer pessoa, né? Você é uma fisioterapeuta, uma profissional da saúde, e ainda assim você passou, digamos, por uma situação de indução, né? Digamos assim, você foi induzida a uma cesárea, induzida a procedimentos que não necessariamente eram o adequado. E eu não tô falando mal, assim, da cesárea. Eu acredito que se a grávida quer fazer uma cesárea, cara, vamos apoiar ela. Quem somos nós a gente tem que dizer os prós e os contras das coisas para as pacientes e elas tomam uma decisão sobre o próprio corpo. Mas no seu caso, você não precisava ter sido punida, né? Digamos assim, não, você teve um acidente lá atrás e você não pode viver isso. Ou você está com uma pandemia, então não pode ter parto normal, né? Ou falta de profissionais que topem junto contigo a tua vontade, o teu desejo. Isso tudo me deixa indignada. Eu não sei se você também sente essa questão de indignação. Isso que você é um profissional da saúde, né? Ou seja, você tem um pouco mais de esclarecimento. Imagina as outras grávidas que não têm esse discernimento do que é certo e do que é errado, né? Isso, eu estudei para o Carlos a fisioterapia obstétrica, mas quando eu fiz aqui em Goiânia, a gente não trabalhou intraparto, trabalhou o Pilates para gestante, trabalhou os exercícios respiratórios, mas eu não tinha o mundo da pélvica, que foi 5 anos atrás, né? E quando eu cheguei no hospital, 40 semanas, 5 dias, eu tinha contração intimada, mas eu não tinha dilatado. Só que a minha médica, ela virou e falou assim: não, você não tem dilatação, e ela só pegou em cima da minha barriga e ela mexeu, ela não fez toque em mim. E a falta de conhecimento, eu acreditei realmente nela, porque ela me falou, eu ainda perguntei, falei assim, mas eu queria induzir o parto e tudo. Ela falou assim, desse jeito que você tá, com a pressão alterada, minha pressão nem estava alterada, minha pressão estava 12/8, e ela considerava alterada para uma gestante, né? A gente não induz o parto. Eu te indico a cesariana, porque senão você vai ficar sofrendo demais aí e vai acabar na cesariana. E hoje eu vejo como que faltou um pouco de empatia, de zelo, de explicação, de realmente virar e falar assim, olha, infelizmente, agora que eu fiz o toque, você vai demorar um tempo estimado, porque o canal está mais fechado. Explicação, é explicar com delicadeza para tirar a vontade. E eu vi que ela foi pelo medo. Que se você esperar, você vai correr o risco de perder seu filho, porque é uma coisa que mexe comigo, porque eu já tinha perdido um dos bebês, né? Então, é o tanto que às vezes a gente toma decisões por medo. Do mesmo jeito que hoje eu tenho minhas pacientes daqui, e elas me relatam e falam assim, agora que eu cheguei com 7, 8 meses, a médica vira e fala que não faz parto normal, que se quiser tem que ser cesariana. Eu vi que assim, ela demorou os 7 meses, deixou a paciente pegar confiança, deixou nascer aquele zelo total para agora avisar que só faz parto cesárea, que não faz normal. E é essa empatia de mostrar. Eu tô com um caso novinho que eu não comentei, eu acho que eu não comentei lá no grupo, que foi uma gestante que sofreu muito no primeiro parto, muito com pique, com toda a violência obstétrica, de que na hora de fazer você deu conta e tudo. E agora ela teve uma vivência oposta de tudo isso. Né? Eu fui a fisioterapeuta dela, ela contratou uma doula que depois ela nem precisou, porque a gente treinou a nossa última imersão intraparto, aquelas 3 colunas. Eu treinei com ela dentro da sala. O esposo dela veio, eu ensinei cada fase para o esposo dela, porque eu falei para ela assim, se você precisar de mim, eu estou aqui e eu vou com o maior prazer do mundo. Mas eu quero que você entenda que você não precisa de mim, porque quem vai dar a luz é ela. Ela precisa apenas confiar no corpo dela. E como ele já tinha uma equipe total, ele não, Tati, então a gente vai fazer desse jeito.
E quando chegou, ele me fez videochamada, ele me mandou parte a parte desse parto. Aí eu falei assim, Viva, e no final, a doula foi a fotógrafa, porque ela teve que filmar e participar tudo, porque ela já sabia o que ela queria. Eles pediam para ela fazer uma coisa, ela não queria, ela queria fazer aquilo que a gente treinou aqui dentro. E foi o que eu sempre falei para ela, confia no seu corpo, você precisa ter consciência corporal. Se a gente treinou aqui, você aprendeu essa consciência, lá faz o que o seu corpo te dá sinal. Porque se você for contra isso, vai dar errado. Mas se tiver paciência e respiração, o bebê vai vir tranquilo. E ela mostrou aí hoje, ela não teve laceração, não teve nada, nem de 1 grau. E ela conta outra história, né? Hoje ela fala sobre a fisioterapia. Ela está analisando se vai deixar eu postar ou não o vídeo dela, porque foi um parto muito lindo. Se você ver no vídeo, ela fez um pouquinho de extensão, que eu falei, tenta ficar vertical, e ela falou assim, na hora eu joguei um pouco, e aí ela jogou a culpa no marido, ele não deu conta de me deixar reto. Mas para mim foi tudo lindo, foi uma gratificação ver ela entender e ter consciência desse corpo, respeitar um momento que era exclusivo só dela. E eu acho que é esse o nosso papel. Para mim, nós não temos outro papel do que mostrar para elas que é elas mesmas, a heroína é elas mesmas, que é dona do parto delas, que consegue fazer tudo com a consciência do corpo delas, sem depender de terceiro. Estamos aqui para ser o apoio, mas não para tomar espaço delas. E eu acho isso muito legal, e eu aprendi essa leveza com você. Ela falou assim que na hora ela queria a vela. Na primeira imersão da Betina, ela deu uma vela para a gente. E essa vela é que eu uso até hoje do Casinho Sociente. Então, toda vez que eu vou fazer treino de respiratório com elas, eu coloco a vela justamente para ela ter essa consciência. E eu vi assim, tá vendo que uma vela não apaga a outra? Eu não posso apagar a sua vela. Essa é uma frase que eu uso aqui dentro, né? Então, não fica amarrado em mim, ou na obstetra, ou na doula, porque é você que tem que conseguir fazer o seu parto. E eu acho que dá super certo, é super isso que eu quero deixar. Então, qual que é a mensagem que você quer deixar para a sua gestante? É que a gente é o apoio delas, mas que elas conseguem ter o parto que elas desejou, e que eu falo para elas, toda mulher merece uma fisioterapeuta para chamar de sua, que foi a minha segunda frase favorita que eu aprendi com a Betina, não foi a primeira. Justamente para elas ter essa confiança. Esses dias ela marcou uma consulta, era para mim fazer o pós-parto, não, porque eu já tinha feito, simplesmente para chegar aqui e chorar, porque ela falou assim que agora ela queria que eu desse uma aula de como se virar sem mim. Eu falei assim, não, mas você não precisa de mim para se virar. Né? Ela falou assim, né, de conversar, de ouvir. O pessoal quer ouvir. O pessoal quer chegar aqui e ouvir o que a gente tem e falar sobre o que angustia, o que angustiava ela nesse momento. Saber que agora ela não ia vir para cá e ela não ia ter essa confiança toda nela. Aí, lógico, eu encaminhei ela para outra profissional, que é as nossas amigas psicólogas, porque chegou o meu limite, eu vi que o limite dela ali, o que ela queria de mim, eu já não podia oferecer para ela, né? Eu achei interessante isso que você falou, Tati, no sentido de... É até contraintuitivo, né? Porque algumas pessoas pensam que não, eu preciso usar alguns gatilhos mentais para fazer a paciente achar que ela depende de mim, e se ela achar que depende de mim, ela vai ficar mais tempo, e aí eu não vou perder a paciente, talvez se eu ficar muito assim nesse desapego, porque é um desapego, né? Essa autoconfiança de não, o que eu te ensinei vai te deixar capaz, vai te deixar protagonista, você vai conseguir sozinha desempenhar lá no grande dia, porque é só escutar o seu corpo. Talvez essa extensão que ela fez, foi o corpo dela pedindo para ela fazer aquilo, né? Então, ela estava também te abre aspas aqui, obedecendo. Mas eu acho interessante quando a gente consegue, assim, passar por essa etapa de apego das pacientes, de não, eu não posso deixar ela sozinha, ela precisa de mim. E supera isso a ponto de não, eu tenho certeza que com a preparação que a gente fez, agora ela vai dar conta sozinha, porque a protagonista do parto não somos nós, não é o médico, não é a doula, realmente a paciente se sentir capaz, né? E eu acredito que a gente volta, foi bem interessante você trazer isso, porque fecha bem esse assunto da impotência, né? Porque quando a paciente ela é induzida, quando a paciente ela acaba sofrendo uma violência obstétrica, é quando ela não é a protagonista, é quando ela realmente está sujeita a tudo que fazem com ela. E você, como físio, tem feito com maestria com as suas pacientes, é inverter. Não. Aqui tem os prós e contras, você escolhe. Aqui, não, eu vou com você se você quiser, mas assim, você não precisa. Se você não quiser, tá tudo bem, você vai dar conta mesmo assim.
Então, acho que essa liberdade para as pacientes é uma coisa muito bonita que o fisioterapeuta pode fazer e que nem todos fazem, né? Eu acredito que seja até uma dica que a gente pode dar para as nossas colegas. Confia no teu trabalho, né? É porque, assim, lógico, né? O intraparto paga bem, a gente ganha. Só que o que eu sofri, era uma coisa que eu não queria que ninguém sofresse, né? E para mim é muito mais satisfatório depois ela me voltar para me reabilitar esse pós-parto, para ela me escolher no segundo parto dela, no terceiro, do que ficar presa a uma técnica, né? Eu vou lá, vou fazer isso aqui e só eu faço isso aqui. Outra pessoa não vai conseguir fazer isso. E não é bem assim, né? A gente tem que mostrar para os nossos pacientes essa autoconfiança, esse respeito, né? E o sigilo entre umas às outras. Eu tenho uma paciente que é o terceiro filho dela e ela me escolheu já para a terceira gestação dela. Então, isso é o nosso prêmio, esse é a nossa gratificação, mostrar esse caminho. Tem hora que eu me pergunto assim, meu Deus, eu gosto mais das crianças ou da gestante? Porque tem hora que eu fico assim apaixonada, né, de ver os bebês retornando. Aí tem bebê que quando eu falo, ele fica olhando a mãe e fala assim, nossa, ele já conhece a sua voz, de tanto que você ficava falando para ele assim, respira, respira. Então é muito legal, eu gosto dessa troca, eu tenho uma proximidade muito grande com as minhas gestantes e com as parturientes, né, de acompanhar elas após, de trazer dicas, e elas vai tendo esse laço de amizade mesmo. Eu até brinco com elas, eu falo assim, não, agora você já pode fazer o curso da Betina. Eu mando as minhas pacientes fazer o curso da Betina, que ela tem um curso para gestante, para pais, né? E eu falo assim, não, você tá com dúvida de como você vai fazer? Então faça. Ela, você faz um vídeo para mim? Eu disse, nossa, o pior é que eu não faço os vídeos, mas eu tenho quem faça. Porque é isso, é uma troca. Que legal isso, Tati. E uma das coisas que eu sei é que você, além do atendimento do Pilates, mas como empreendedora, né? Não tanto como a tua vocação ser a instrutora do Pilates, mas tendo esse lado empreendedora da tua clínica como um todo, não só do Pilates, mas tendo a clínica com outras especialidades e também tendo a parte da saúde da mulher. E também você atende intraparto, né? Atendo, intraparto, independente da via do parto, tanto cesariana como o parto vaginal. O pessoal fica assim, mas você vai para a parte cesariana? Eu vou. Você acredita que eu vou para dar o apoio, para falar que eu estou aqui, né? É o mesmo valor, é o mesmo valor, porque daí eu sempre preparo as minhas parturientes para o pós-parto. Eu tenho uma paciente que fez inseminação, então a gente acompanhou tudo. Lá ela queria que eu colocasse o neném no peito pela primeira vez, porque ela falava que era nosso, né? E eu coloquei o neném pela primeira vez no peito, ajudei nessa consultoria, né? Que eu fiz o curso da consultoria da amamentação. Então, eu tenho esse laço total com as pacientes, justamente para ela se sentir acolhida. Após, fiz a parte de pós-parto, de preparação para o fechamento da diástase, a função desse abdômen novamente. Então, é um conjunto. Eu falo que a fisioterapia pélvico-obstétrica é um conjunto, porque elas vêm para preparar para o parto e ficar até elas se sentir à vontade. Exatamente. É o antes, o durante e o depois, né? É uma jornada completa. Mas eu quis fazer esse apanhado aqui, porque se você está nos assistindo agora, saiba que Tatiane Freire é uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que não nega trabalho em nenhum momento. E, além disso, ela tem um companheiro super que topa todas, uma família linda e filhos que é diferente. E até isso aqui ela me contou antes da gente começar o podcast, uma das coisas assim mais interessantes, assim, que eu acredito que um pai quer para um filho, é que ele tenha uma boa profissão, né? Que ele consiga crescer, ser uma boa pessoa, ter um bom caráter, seja responsável e que se inspire com as coisas boas dos pais e negue as coisas ruins dos pais, né? Então, eu sei que tem muitas crianças que cresceram com pais, meu filho estuda para nunca ser que nem a sua mãe. Meu filho, faz tal coisa para nunca trabalhar com o que o seu pai trabalha. E aí, amanhã, gente, a gente está gravando esse podcast e amanhã é dia do trabalho. E a Tati estava me contando um pouquinho da relação que a filha dela, a mais nova, né? A Clarinha é a mais nova. 5 aninhos. 5?
5 aninhos. Imagina só, a Clarinha tem 5 anos e a relação que a Clara tem com o trabalho da mãe. Então, acho que tu podia contar um pouquinho para eles aquela história que você me contou no início, Tati. Então, amanhã é Dia do Trabalhador e hoje as crianças vão com a fantasia do que elas querem ser quando elas crescerem. E a Clarinha falou que queria ser fisioterapeuta. Ela tem contato com Pilates, com ortopedia, e eu tá. Ela, mamãe, mas eu quero ser fisioterapeuta que ajuda a nascer os bebês, igual você. E eu falei assim, fisioterapeuta pélvica obstétrica, e ela queria a minha luva rosa, né, que era a pélvica, o jaleco, o esteta. Eu quase mandei todo o kit para ela com a maletinha. Aí eu comprei a maletinha, montei, gente, ela ficou a coisa mais linda. E ela conta para as coleguinhas dela, ó, a minha mamãe hoje não vai estar aqui porque ela está ajudando outra mamãe a nascer bebê. Então, a minha mamãe ajuda os bebês a nascer e ela sabe diferenciar. Pessoal, sua mãe é médica? Não, é fisioterapêutica. Aí ela não sabe falar fisioterapeuta e sai fisioterapêutica. E eu acho lindo, eu falo para ela, é uma homenagem, né? De saber que todo o trabalho, eu até brinco com ela que ela já é minha mini fisioterapeuta, porque ela sabe fazer massagem. Aí ela faz massagem, né, no meu pé, nas pessoas, ela tem que eu já sou fisioterapeuta, eu já sei fazer massagem. Aí ela pega, e eu falei para ela, não, quando você crescer, você vai ficar no lugar da mamãe. Ela fala assim, não, eu vou cuidar, a gente vai ter uma sala só para mulheres. Ela quer ir além de mim, né? Porque enquanto eu estou misturada, ela já tem um foco que ela vai cuidar só de mulheres. Que lindo. Então, eu acho muito lindo. A minha mamãe, ela foi em todas as imersões, ela está presente nas minhas imersões de obstétrica. E é realmente. isso. A gente fez 4 imersões e Tati foi em 13. Ela só não foi em uma porque tinha um compromisso naquele dia, porque senão ela estava lá também. Tati estava lá. De trabalhar e de estudar. Isso. E para mim, as imersões é um complemento, né? É uma família. Cada menina que entra, eu já tive colegas que já foi, depois não voltou, e eu falo assim que é um novo ciclo, eu nunca saio do ciclo, porque eu sempre estou conhecendo pessoas, é poder ajudar as minhas colegas. Graças a Deus, eu criei um laço muito grande com as alunas da materna. Então, quando elas me obrigam a estudar. Porque quando elas estão com alguma dúvida, alguma coisa, e elas colocam a Betina, já falou lá no grupo, elas lembram de me ligar e falam, Tati, me ajuda nisso aqui. E a gente tem essa troca, de uma falar num pessoal com a outra, delas me pediu, eu até falo para elas, não, vamos ver com a Betina, o que ela acha disso aqui. Porque nem tudo eu também aprendi, sei, e a gente tem dúvida. A Betina me ajudou no meu primeiro parto, meu primeiro interparto. A Betina estava online comigo, me ajudando, me caminhando. Betina, isso é normal? Ela, isso é normal, isso aqui é esperado. Então, tá bom. Porque a gente tem insegurança mesmo. O primeiro passo sempre é difícil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já tenho um pouquinho mais de confiança de quando eu estou dentro do intraparto, né? Parece que a gente grava algumas mensagens, algumas partes que falam assim, isso aqui vai por esse caminho, que esse achado aqui, você vai chegar no seu destino. Eu brinco muito com ela, assim, ó, o caminho, os achados desse caminho para a gente alcançar o nosso destino, que é outra mensagem que, se você focar, não tem como você errar. Eu falo assim que a Betina, a escola materna, ela nos prepara para seguir, independente das outras técnicas que aparecer, independente das atualizações que virem. Se a gente pegar lá na base e fazer certinho, a gente consegue o resultado desejado, né? Então, eu botei isso na minha cabeça. E você é uma fisioterapeuta que está sempre se atualizando, né, Tati? Eu acho importante isso até. Eu lembro uma vez que você estava conversando que você está sempre investindo em congresso, em curso, e aí acho que era alguém que trabalhava com você, estava querendo, enfim, estava te cobrando alguma coisa, ou estava fazendo corpo mole, eu não lembro exatamente a situação, e você ficou assim, mas vamos estudar, vamos se atualizar, vamos fazer valer a pena né? Vamos trazer coisas novas aqui para o consultório, vamos aumentar o valor do pagamento, o valor da consulta também através das atualizações. E eu acho isso tão importante, assim, essa coisa da gente estar sempre em contato, né, com o estudo, em contato com coisas novas. O fato de você ser nossa aluna eterna, né? Você é uma aluna vitalícia, nunca mais... Eu casei, agora não tem como separar mais.
A Tati já é formada aqui conosco na pós-graduação, mas ela é casada junto comigo aqui, porque é para sempre, né? Até que a morte nos separe, Tati. Mas uma das coisas interessantes que eu acho disso tudo é esse foco de a gente estar sempre estudando. Você esclarecer as dúvidas dos seus colegas também é uma forma de estudo, também é uma forma de você se puxar. Não, pera só um pouquinho, eu tenho que saber essa resposta, eu tenho que saber onde achar essa resposta. Então, isso é importante. Eu acredito muito que uma vez que você decide que você quer seguir uma área da saúde, você está assinando uma sina de que para sempre você vai estar se atualizando. Acho que isso é muito necessário. E uma das coisas isso é importante, né? Antes, a Betina não me conhece, eu tinha muito receio de médico. Eu tinha muito bloqueio, porque é aquela base, a gente achar que eles é superior e tudo. E hoje isso, a gente tem um pouquinho de insegurança, mas não é tanto. Semana que vem a gente vai ter um congresso da obstetria médica aqui em Goiânia. E eu me inscrevi, porque eles vão falar sobre casos de emergências da obstetria. E ele chamou e tudo, e eles me convidaram. Eles, tem uma vaga, você que é da profissional da saúde, você quer participar? E eu falei assim, eu vou. Meu marido é da ortopedia, vai comigo. Porque eu falo que ele é um pouco obstétrico também, né? E aí eu falei assim, não, eu vou me inscrever para me atualizar, porque não adianta eu ficar engessada só na minha área. Isso aqui é eu e pronto. Eu acredito que é multidisciplinar. Eu preciso entender qual é a visão do médico, eu preciso saber até que ponto sou eu e quando eu tenho que mandar para minha colega da psicologia. Porque, infelizmente, andamos juntos, né? Eu falo assim que não tem como virar e falar que eu dou conta de dar o suporte na parte mental, na parte psicológica da gestante, nem como achar doença. Cada um no seu quadrado. E falta isso. Eu não sei se aí, para vocês têm essa parceria, mas aqui a gente tem uma dificuldade dos profissionais andar juntos. Então, eu tento muito buscar para eles entender que a gente não nossa, se der certo, você vai lá fazer. Não, a gente é parte do baralho ali, que sem a gente não vai dar certo o decorrer da história deles. E eu estou brigando por esse espaço aqui em Goiânia, mas tá difícil. Eu acho que isso é geral, Tati, não é uma exclusividade, assim, de Goiânia. Acho que as equipes, elas vão construindo aos poucos, assim, com muita luta, com muito teste, né, entre os profissionais começarem a confiar uns nos outros, entender que um não rouba o lugar do outro, um complementa o lugar do outro, né? Acho que isso é do ser humano, assim, essa dificuldade de abrir. Eu noto que as equipes, elas funcionam melhor no sistema público, não sei se você já teve essa sensação, assim, de, em lugares que não tem esse problema de finanças envolvidas, assim, de pagar consulta e tudo mais, funciona melhor as equipes multidisciplinar, mas eu acredito que já está muito melhor. Como você está há 8 anos nesse mundo, eu acho que você já tem visto também essas melhorias, esses avanços, né? Mas ainda são passos de formiguinha. E, Tati, uma das coisas que eu queria te perguntar, assim, é que a gente vê hoje a Tati, referência, nossa, uma clínica, com um pilates, tendo pacientes, assim, transformadas, como é o caso da Tati. Mas eu sei que a tua jornada, ela não foi só coisas fáceis, né? Tem dificuldades. Eu queria saber como é que foi para você essa trajetória de especialização, essa trajetória de se forjar nessa fisioterapeuta incrível que você mesmo gostaria de contratar se tivesse grávida. Qual foi, assim, a tua principal dificuldade ao longo da trajetória, assim, de migrar para a parte da obstetrícia? Foi a confiança. O primeiro passo foi confiar em mim mesmo eu tendo a formação, curso, a gente tinha esse receio do mercado, de não ser reconhecido, e eu falei assim, nossa, eu vou largar o certo para o duvidoso. E foi começar a me apresentar como uma fisioterapia obstétrica. Eu lembro que quando eu comecei, eu fazia meu pós-parto, gente, por R$80. Tape e tudo, R$80. Por quê? Porque a gente era uma briga por quantidade, né? A gente ficava assim, não, eu tenho que estar lá, então se eu cobrar barato e tudo. Quando a gente teve um módulo da pós, que foi do zero... Fisioterapeuta do zero ao lucro? Isso, do zero ao lucro. E aí a gente fez e calculou e tudo. E daquele dia em diante, eu lembro até hoje que, tipo assim, eu esqueci o rapaz que deu a aula. O Ramon. O Ramon.
O Ramon virou e falou assim, não tem como você não se valorizar como profissional. Você está aqui, você fazer seu cálculo e você cobrar menos do que R$100. Na época ele falou R$100. Menos de R$100. Eu saí da aula assim, ó. A partir de hoje, meu valor é R$100. Eu já saí da aula nesse tom. A partir de hoje, só por essa aula, o meu valor já subiu R$20, vai ser R$100. E aí eu fui, que era só o tape, né, com laser. E depois eu fui fazendo mais curso, eu falei assim, não, agora eu vou colocar isso, e vou subir o valor que eu acho que eu mereço, por dedicação, por esforço. E o medo de não ter paciente foi embora, porque daí a confiança veio, né? Tipo assim, se eu estudei e eu me considero boa nisso, é isso meu valor e pronto. Então, eu acho que a maior dificuldade que todas as fisioterapeutas que estão iniciando têm é confiar no seu trabalho, é se valorizar. Então, tudo começou a andar para frente quando eu comecei a me valorizar. Quando eu me coloquei no lugar que eu me capacitei. Também não é achar que você tem que se valorizar nossa, porque eu fiz a pós da Betina, eu vou cobrar tanto, e é isso. Não, todo ano eu faço algum curso na área. Alguma coisa eu estou fazendo na área da obstetria e tudo. Esse ano eu resolvi investir muito na osteopatia obstétrica. Então, estou assim, lutando para me saber o que tem de diferente nessas massagens, nessa parte da osteopatia da gestação. Então, eu realmente vou buscando sempre me capacitar melhor nessa área. Legal. E achei interessante essa questão de se sentir seguro, né? Porque isso é uma coisa subjetiva. Não é uma coisa assim, faça isso que você vai se sentir mais segura. Se sentir é uma coisa muito assim, a partir de hoje, eu tô sentindo algo diferente, né? E eu não sei se você concorda, mas na minha opinião, pelo menos comigo, o que me faz me sentir mais segura é feedback de paciente. É perceber que, nossa, o que eu faço dá resultado mesmo. Nossa, a paciente não teve um parto melhor. Você agora me contou a história da paciente que conseguiu sozinha, não teve 1 grau de laceração. Então, eu acho que quanto mais você vai tendo evidências de que você vai tendo na prática ali, né? A paciente te provando que o que você fez está dando resultado, isso vai aumentando a nossa confiança. E aí vem a minha próxima pergunta para você. Você demorou muito para colocar a mão na massa, assim, entre começar a estudar e colocar a mão na massa, começar intervenções que eu lá te ensinava na pós. Você demorou muito tempo, esperou se formar? Como é que foi, assim, quanto tempo você demorou para, mesmo com medo, colocar a mão na massa? Eu demorei na sua primeira aula. Eu fiz a sua primeira aula e eu marquei minha primeira avaliação. Tá? Aquela avaliação, eu só sabia avaliar, não sabia fazer mais nada. E eu peguei a sua aula e a gente assistiu, foi a sua aula da avaliação. Eu falei assim, eu preciso fazer o teste para mim saber se realmente eu dou conta. O que eu fiz? Eu não ia escolher uma pessoa, eu fiz o dia D da clínica. Eu fiz avaliações na UBS, que aí tinha aqui perto, eu fui lá com a cara e com a coragem, dei meu nome, sou fisioterapeuta obstétrica, desse jeito, já me sentia, gente. Sou fisioterapeuta obstétrica, e eu tenho uma clínica, né, o Pilates para gestante, tudo aqui na clínica, e agora a gente está abrindo a obstetria na minha clínica. Então, eu vou ter um dia D, que é o dia de avaliação com essas gestantes que querem iniciar, para mim ver se ela tem alguma intercorrência, se ela precisa ir para atividade física, no caso, vender no meu Pilates, né, porque a gente aqui tem que andar em conjunto. E aí veio essa gestante, eu avaliei 2 gestantes nesse dia, e eu avaliei tudo, e eu vi que eu consegui seguir passo a passo. Eu assisti sua aula umas 3 vezes para mim realmente saber que eu precisava e que eu dava conta de fazer aquela avaliação. Então, eu sempre tive isso, assim, se eu investir, se eu peguei a aula e eu me sentir confiante, eu tenho que praticar, porque não adianta ter só conhecimento. Então, sempre cada aula que você me deu e que eu via que eu podia ir uma coisa, eu inventava um dia D aqui para mim aprender mais ainda na prática sobre isso, porque eu não tinha nenhum médico para me indicar, eu não tinha ainda nome no mercado para o pessoal vir me procurar, então o que eu tinha? O Pilates. Então, para mim abrir a fisioterapia obstétrica, eu precisei fazer parceria de palestras nessa UBS. Aí eu comecei a dar palestras no UBS para o grupo de gestante, que foi onde eu fui me aproximando. Olha só que legal. Quantas dicas em um depoimento só, né? A Tati aqui já
abrir o caminho para todo mundo que está se sentindo de alguma forma assim com inseguranças, né, para começar. E aí, Tati, eu queria saber de você com essa questão do o fato de você ter feito uma especialização online. Para você, foi tranquilo fazer a especialização online? Teve alguma dificuldade assim de enfim, com as ferramentas, ou para você foi... Como é que foi para você fazer uma especialização totalmente online? Me conta. Eu já tenho uma especialização antes da obstetria, eu tinha duas, né? Eu fiz uma em geriatria e uma em ortopedia presencial. Eu senti muito mais segura com a pós online do que as que eu fiz presencial. Porque a presencial você vai lá, o professor te dá a sua aula e pronto. Ele não segurou a minha mão do jeito que a Betina me segura. Então, eu fiz a aula online, tem prática na aula, as minhas dúvidas, a Betina consegue me responder. Quando eu precisei, que foi meu primeiro intraparto, eu liguei, a gente ficou em vídeo chamada, ela falou, não, faz assim, assim. E então, para mim, a minha pós online me deu muito mais segurança do que a que eu fiz presencial. Que foi lá, treinei com o coleguinha, eu e o coleguinha do lado, me fez buscar mais, porque quando você tem ali, você estudou, você voltou, você não treina, você vai naquilo. Como eu fiz online tudo, eu ficava assim, eu preciso ir atrás do meu público para me capacitar mais, porque eu fui mais atrás. Eu dou muito mais valor, falar a verdade para você. Não desmerecendo a minha pós-ortopedia, porque você não... Não, gente, eu gosto, eu quero deixar bem claro que eu tenho uma clínica ortopédica, onde com meu marido é especialista aqui, e eu preciso cada vez mais capacitar esse público. Mas a formação que eu tive, tudo, depois eu tive que andar sozinha, eu não tive ninguém segurando a minha mão. É ao contrário da minha pós online, né? A gente tem grupo com as nossas colegas que a gente realmente faz troca, lá é uma família, uma segura a mão da outra mesmo. Quando uma erra e a gente sabe que tá errado, fica todo mundo tentando consertar e fala assim, vamos fazer isso. A gente apoia mesmo, não é você entrou e se sente desamparado. Quem se sentiu assim, que saiu e tudo, foi uma opção da pessoa também, que não se abriu para o nosso grupo, né? Eu falo que não se sentiu que era da área obstétrica, mas quem se sente quer, eu ainda não achei ninguém que ficou desamparado dentro daquela pós. Então, a gente é parceira, tem vezes que a Betina nem sabe, mas a gente reúne separadas para estudo, então a gente é assim. Eu falo assim, eu tenho uma paixão imensa pela Carol, né, e para a Bia, e foram em momentos, em cada uma em uma imersão, porque a gente faz videochamada, a gente fez aula juntas, a gente discutiu a aula da Betina, falou assim, a gente aprendeu isso, o que você achou? A gente faz troca, e essa troca fortaleceu, e você pode ver que eu falo das três porque é a que a gente tem mais contato. Nós três, se entrar no perfil das três, as três já tá com o caminho andado. Então, eu falo assim, que são minha família da obstetria, né? Que eu quero levar, que a gente caminhou juntas. E são 3 alunas, assim, que realmente aproveitaram, né? Aproveitaram esse ano junto, aproveitaram a capacitação, porque, no final das contas, o que torna um fisioterapeuta um bom especialista no que faz é realmente a dedicação, é a hora a bunda sentada no sofá, assim, na cadeira, estudando na frente do computador, anotando, colocando em prática. Então, eu acredito que vocês três, assim, que se reuniram, são fisioterapeutas que Deus, assim, conseguiu unir em momentos diferentes, pessoas muito parecidas, né? Então, isso é tão legal que criou amizades, né? Porque eu vi até ela no grupo aquele dia que você e a Bianca foi para Goiânia, saiu com você. Então... Bianca vai conhecer nosso Goiás, vai conhecer as águas quentes de Caldas Novas, que ela é uma vontade que ela tinha. Ela tinha vontade, mas não tinha nada que trazer. E quando eu fui para a imersão em Floripa, que a gente conheceu, e eu fiquei falando, aí ela cresceu. Eu falei, não, agora eu quero ir, ver, e a gente saiu, a gente se encontra. Do mesmo jeito que eu tenho certeza que quando eu for para lá, vou ser super acolhida pela família dela também, porque ficou uma troca gostosa, é uma família mesmo. A gente fala, acho que toda semana, uma vez na semana a gente se fala, a gente troca alguma figurinha ou ajuda em algum tipo de paciente, ficamos unidas mesmo. Do mesmo jeito lá no grupo, tem hora que é muitas, né, e
pela correria do dia a dia, eu vou ver a mensagem depois que o pessoal já até mudou de assunto. Mas quando me procura, assim, o pessoal até brinca, que isso assim, não, quando a gente conversou, ninguém respondeu, você pode mandar aqui no pessoal, a Tati responde. Aí eu pensei, responde mesmo, porque às vezes no grupo eu não consigo acompanhar. É muita gente, né? Mas muitas pessoas me mandam mensagem perguntando como é que é a pós da materna, que viu que eu fiz a pós e viu, eu falei assim, gente, pode fazer sem medo, pode ir tranquila. Tati, a gente está quase terminando aqui, porque Tatiana, gente, é difícil achar um horário na agenda dessa mulher, gente, porque são muitos pacientes, ela é muito concorrida. Meu Deus, de verdade, foi difícil. E... Tadinha da Letícia, ela tentou. Mas que bom que a gente conseguiu. Mas, Tati, eu queria saber de você, assim, hoje, se uma fisioterapeuta está na dúvida se entra nesse mundo, se joga para a parte da obstetrícia, é uma fisioterapeuta que veio do Pilates, é uma fisioterapeuta que está na ortopedia, querendo fazer esse reposicionamento de carreira, né? Essa transição de carreira, porque é uma transição de sair da ortopedia para a obstetrícia, é uma fisioterapeuta que é mãe, e assim como você, assim, a maternidade aflorou esse lado. Se essa pessoa está te escutando agora, o que você diria para ela que está na dúvida, com insegurança, se entra no mundo da obstetrícia? Eu diria para ela se permitir, para ela não fugir do instinto que ela está sentindo, né? Porque eu falo que é um instinto da maternidade. Permita viver, e não é porque você está entrando na obstetria que você vai largar tudo. Isso é um processo, e todo processo precisa de etapas. Então, permita-se iniciar com o básico. O básico é estudo, é conhecimento. É você ir ter conhecimento e depois você ir associando um ao outro. Quando você se sentir segura, se você achar necessário mesmo abandonar a parte da ortopedia, do Pilates, que você se sente segura, é uma escolha. Eu, Tatiane, não escolhi abandonar. Então, eu tenho Pilates, eu tenho a minha carreira, eu falo assim que o meu perfil central é só obstetria, só pélvica. Por quê? Porque a clínica é o Pilates, é a ortopedia, eu tenho outras pessoas que fazem esse serviço dentro da clínica para mim, mas se precisar, eu estou aqui para ser o apoio, o amparo delas, e que todo mundo me conheça como a fisioterapia pélvica e obstétrica. Então, elas têm o primeiro passo a seguir o instinto dela, depois ir buscar conhecimento. Então, pode fazer sem medo, né? A nossa pós-materna vai ser um prazer acolher elas dentro do nosso grupo. Eu sou a que faz polêmica lá, gente. Eu falo assim, não é qualquer uma que vai entrar no nosso grupo, não. Justamente porque tem que amar. O primeiro passo para fazer parte da nossa família é amar aquilo que vai fazer. Se for só por dinheiro, se você quiser ser uma profissional, eu vou fazer isso só porque está dando mais dinheiro, não vem. Pode ficar na sua ortopedia, pode ficar lá no Pilates, que nós não queremos no nosso grupo. A gente quer mulheres apaixonadas pela profissão. E não é que você está dizendo para elas não virem porque não dá dinheiro, porque realmente dá dinheiro. Mas porque é uma coisa que a fisioterapia ela pode fornecer mais do que isso, né? É algo que é raro em outras especialidades, essa coisa de conexão com as pacientes, essa coisa de querer fazer com que elas vivam algo diferente do que, por exemplo, você falou, eu quero que minhas pacientes vivam algo diferente do que eu vivi, né? Então, isso é uma empatia, uma conexão muito profunda que a gente tem com as nossas gestantes ali, com as mães que se transformam na nossa frente, se transformam nas nossas mãos, né? Então, eu entendo. Pelo contrário, né? Dinheiro, o que você dá como... Sim, eu posso falar na prática. O valor que você ganha o dia inteiro no Pilates, você vai ganhar em uma paciente da obstetria, se você fizer seu serviço bem feito. Em uma hora, é o seu dia inteiro no Pilates. Da mesma forma, a ortopedia, porque hoje a ortopedia, o pessoal compra pacote, né? Pacote 10 sessões. Eu, na obstetria, lá na formação, você vai aprender que a gente rabisca esse negócio de pacote. A gente vai avaliar, vai ver o que a nossa paciente precisa e a gente vai falar assim, eu preciso de tantas sessões para te preparar para isso. E elas não te abandonam se você tiver confiança na sua explicação e no que você quer mostrar para elas. Hoje em dia, como eu aqui no meu Pilates, eu tenho o Pilates, eu sou empreendedora, além de ser só fisioterapeuta obstétrica. O que eu faço com as minhas pacientes? E aí, outra dica para as meninas do Pilates. Eu avalio, eu cobro o valor da obstetria. Dentro da minha avaliação, se não tem queixa de perca de urinária, dor, se está tudo ok, eu encaminho elas para o Pilates até
a 28ª semana para trabalhar essa parte da mobilidade. E aí eu falo assim, com 28 semanas eu preciso ser dentro do meu consultório, porque daí é individual. Não tem como eu trabalhar com você e com as outras pessoas. Eu preciso ser eu e você, porque daí é consciência corporal, é a parte da massagem perineal, é te preparar mesmo. Aí eu quero a cesariana, Tati. Então é hora de fortalecer local. Não tem como ser lá dentro do consultório, porque senão a gente vai chegar lá na reta final e a gente pode ter alguma intercorrência. É você saber explicar dentro da fisiologia para essa paciente. Então, vocês podem associar o Pilates com a fisioterapia obstétrica tranquilo no início que dá certo. Eu ainda não sei se eu quero largar os dois, separar de vez, mas é um projeto. Eu quero ficar só com a obstetria e a pélvica. E que bom que você não precisa decidir isso agora, né? Não tem ninguém assim te apontando uma arma, dizendo assim, não, você só pode ser um. Que bom que a gente tem essa possibilidade de fazer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito. Ninguém precisa abdicar de nada enquanto não se sentir segura, né? Eu acho que isso é o que é uma coisa muito boa da fisioterapia, né? De te possibilitar até essa flexibilidade. E Tati, como eu sei que você tem uma paciente logo, eu não quero que essa paciente fique brava comigo, eu queria dizer que essa conversa foi muito boa. Eu acredito que é um dos nossos melhores episódios. Sempre que eu tenho oportunidade de conversar com você e de bater papo, eu me sinto mais inspirada a continuar o meu trabalho. E a sua amizade, a sua profissão, o seu jeito de ser fisioterapeuta me inspira muito. Eu tenho certeza que vai inspirar outras profissionais que estiverem nos escutando. Queria te dizer que as grávidas de Aparecida, de Goiânia, do Goiás como um todo, elas são mais sortudas porque a Tati existe, porque a Tati estuda, se dedica para entregar o melhor para essas pacientes. E se eu tivesse grávida, eu gostaria de ser sua paciente, Tati. Que bom, fico honrada com isso. E eu só tenho que agradecer a Escola Materna, a Betina. Gente, o Fê tá aí. Não, o Fefe está fazendo uma outra reunião, mas também eu tenho o Fefe. Gente, a gente não casa só com a Betina, não, tá? A gente traz toda a equipe junto. A equipe inteira é seu suporte. Eu falo assim, falar do Felipe, por quê? Porque independente da Betina ou não, ele tá lá dando todo o suporte. Se ele vê que a Betina não responder, ele, olha, se aguenta um pouquinho que ela tá... Ele sempre é muito atencioso, nas imersões também, todo aquele cuidado para ver se a gente está sendo bem tratado. Então, a Escola Materna é sim essa família, todas as meninas que estão lá vai sentir isso, vocês vão ter todos esse relato aqui, porque a gente se sente assim, preparada. E Betina, você, a gente já tem até suspeita, né? A gente fala que uma vela nunca apaga a outra e que a gente tem todas as estrelas que iluminam. Então, você é aquela estrela-chave que faz essa união em todos os setores, em todos os lugares que a gente tem. Você conseguiu reunir fisioterapeutas que nunca se imaginaram se encontrar e fazer esse laço de amizade. Então, parabéns pela sua dedicação, parabéns pela sua doação, por dividir, por ensinar a gente que a gente pode ser essa fisioterapeuta leve, parceira, que a gente não está num mercado de concorrência, que eu acho que isso é o melhor que você faz, por mostrar essa leveza que está tudo bem se a gente errar, a gente pega outro caminho para a gente seguir e segurar a sua mão, e a gente sente isso tudo com você. Então, não é nós que tem que agradecer, eles falam assim, nossa, eu fiz e eu sou a boa. Não, a gente teve uma boa mentora. E eu falo assim que tudo na vida a gente tem mestres, né? Tudo. Jesus foi o nosso mestre. Tudo na vida veio uma pessoa para nos guiar. E na fisioterapia obstétrica, a minha mestre, a minha guia foi a Betina. Então, eu tenho muito amor por ela mesmo. Querida, é recíproco. Eu tô louca para Goiás, já te prometi que a próxima vez que eu for para Brasília, eu vou estender e vou ir te visitar, tá bom? Então, tá bom. Um beijo enorme para você. Muito obrigada, Tati. Eu que agradeço.